Boa noite aí para todo mundo. Acho que, assim como é um privilégio falar com a mídia, é um prazer enorme, um privilégio falar com vocês sobre um tema que eu acho tão bacana, um tema que eu acho que muda muito a perspectiva das pessoas, quando a gente está falando desse cenário de famílias empresárias. Eh, eu vou entrar, direto, na nossa fala, para a gente poder, de fato, chegar lá no final e poder ter um espaço para a gente ter perguntas e respostas, que eu acho que é bacana. Depois vocês vão ver, no fundo, são uma série de provocações que a gente vai fazer a respeito do tema, né, que gira em torno de como garantir o futuro das médias empresas familiares. E depois dessas provocações, acho que é uma situação muito interessante a gente poder ouvir um pouco, ter provocações de retorno, né, a respeito do que a gente está colocando. Então, a gente preparou uma linha, assim, de pensamento que está aparecendo para vocês, que eu parto de um contexto de empresas familiares, né, para a gente meio que igualar um pouco o entendimento, e depois eu falo um pouco e muito da experiência nossa de campo, né, dos conflitos que surgem nesses cenários e, como que, né, são saídas, caminhos de saída, para esses conflitos, e a gente procura terminar com exemplos, práticos aí de como que essas situações se desenrolam e podem beneficiar, o as famílias, né, ao redor de negócios, familiares. Então eu vou dar sequência aqui, acho que já tem bastante gente aguardando, e, como eu falei, eu vou começar com esse contexto, né, a a respeito das empresas familiares. Eu vou usar sempre 2 expressões, né, as empresas familiares. Eu gosto de me referir quando eu estou falando da empresa em si, né, daquele negócio que a família tem, que roda, que é operacional, e muitas vezes eu vou me referir a famílias empresárias. E é um outro lugar, né, que é a organização familiar que gira ou que está ao redor dessa empresa familiar. Então são dois termos que eu vou usar muito, e eu vou ficar cada hora eu vou estar e eu mencionar e vou indicar que eu estou falando, de um ou de outro. Nesse contexto, eu começo falando da empresa familiar, para dizer que, assim, existe, e não é um folclore, né, urbano, essa questão das gerações, quando a gente fala das empresas familiares, e a dificuldade que essas empresas têm de passar pelas diversas gerações, né. E por quê? Porque isso tem uma forma de desenvolvimento, e aí eu coloquei um gráfico para ajudar a gente nessa visualização, em que a gente olha nas gerações aqui, é a primeira geração que trabalha, que é a geração fundadora, ela trabalha para o desenvolvimento do negócio. Então existe uma hiperaceleração, que quando a empresa é bem-sucedida na correspondência com o mercado, ela provoca, essa subida aqui em direção ao que a gente vai chamar, meio que conceitualmente, de plenitude, né, assim, quando ela consegue alcançar uma plena exploração, plena, assim, entre aspas, né, mas assim, uma exploração máxima, de valor naquela ideia de negócio. Quando ela vai passando da primeira para a segunda geração, a gente percebe aqui, né, uma curva natural. Essa curva aqui é uma curva que a gente pode comparar com o ciclo de vida das pessoas. A gente tem essa característica, a gente, nasce, tem uma hiperaceleração, você chega na vida adulta, explora as suas possibilidades, e depois você tem um declínio que é natural do humano.
né, dessa existência, que você tem uma curva descendente e caminha até a sua finalização. As organizações, se você não cuidar, ela acaba obedecendo esse mesmo ciclo, mas elas não estão condenadas a esse tipo de ciclo, começo, meio e fim, por quê? Porque ela pode ter, no seu momento de plenitude, uma reaceleração, uma forma de se reinventar e trazer ela para um novo ciclo, o início de um novo ciclo. Geralmente, da primeira para a segunda geração, se a gente não cuida, se a gente não tem os instrumentos adequados, a gente acaba fazendo esse declínio, que o pessoal chama de regra das três gerações, né? Que a primeira acumula valor, a segunda queima valor, vamos dizer, ela consome valor, e a terceira ela volta para o estado, teoricamente, estado inicial de valor, ou até mesmo menor do que isso. Então, o que a gente vai estar discutindo como pano de fundo é justamente essa região aqui, né? Que é onde você tem os conflitos, as estimativas, as estatísticas a respeito da passagem da primeira para a segunda, assim, muito dramático, né? Vamos dizer que quase 80% dos negócios que se iniciam aqui desaparecem antes dessa passagem, né? No momento dessa passagem da primeira para a segunda, e o número que chega com êxito na terceira é algo em torno de 10 ou menos de 10%. Então, assim, é uma filtragem, né? Quase um darwinismo aí, assim, muito, muito duro, tá? E aí, para fazer com que a gente consiga que o negócio prospere, que tenha essa trajetória de sucesso, existem requisitos, né, que precisam ser trabalhados, e a gente procurou organizar aqui entre quatro grupos, né, quatro agrupamentos de fatores críticos. O primeiro deles é alinhamento de propósito, acho que é quase que autoexplicativo, né? É preciso que as pessoas que estão ao redor desse negócio elas caminhem numa direção convergente. De vez que quando você tem divergências relevantes, você acaba dispersando energia e, com isso, abrindo muito espaço para que as coisas não prosperem. Outro grupo de fator crítico está ligado à gestão orientada para resultado, né? Então, assim, é uma forma de administrar que se afasta daquela ideia de que, assim, olha, tem que trabalhar muito, muitas horas de trabalho, e a medida é o quanto eu tenho de transpiração e tal, para indicação de lugares onde eu quero chegar, metas que eu quero atingir, resultados que eu quero obter, e fazer com que o trabalho se organize em cima destas questões e não de questões secundárias ou simbólicas que serviram durante tanto tempo como marcadores, mas que não resultavam em desempenho, em bom desempenho. Então, um outro requisito importante essa questão da orientação para resultado de uma forma assim muito profunda, muito consciente, né? O outro agrupamento é o crescimento de ativos. A gente fala que as taxas de crescimento, elas muitas vezes são muito assimétricas entre o crescimento da família, a exponenciação da família, em termos de descendência mesmo, né? E a taxa de crescimento do patrimônio. Muitas vezes é tão assimétrico que você tem esse efeito, normalmente, de uma perda de relevância do patrimônio em relação ao tamanho da família. Quer dizer o seguinte, quando você está da primeira para a segunda, você tem um patrimônio que é muito mais... ele tem uma chance de cobertura, de sustentação da família muito grande. Na medida em que essa família vai passando pelas gerações, vai proliferando, né, vai se multiplicando, essa taxa de crescimento, que é do patrimônio, ela tende a ser muito ligada a questões de mercado, macroeconômicos, tal, enquanto que a família normalmente não. Então, isso muda
de perspectiva e faz com que a família se veja numa situação assim de, às vezes até de penúria, com relação, se ela é totalmente dependente do patrimônio, até de penúria com relação ao provimento, à originação de recurso para sustentação da família. Então, esse é manejar essa questão de crescimento dos dois lados é um agregado importante aí de fatores críticos. E o último que a gente colocou é o desenvolvimento de competências. No sentido aí, tem sempre uma discussão sobre, preciso profissionalizar, né? Profissionalizar muitas vezes tende a ser entendido como trazer gente de fora do negócio para tocar com outro olhar, e não, o que você precisa é identificar as competências que você precisa no teu negócio e desenvolver essas competências no centro desse negócio, né? Então, profissionalizar, no fundo, passa por trazer técnica para dentro do negócio, muito mais do que pensar em trazer pessoas. Evidentemente, isso pode acontecer como uma forma de transferência de conhecimento, mas o que está preconizado aqui é que, para fazer essa virada, eu preciso ter uma suficiência uma aplicação muito grande de competências, né? E isso, trazer esses fatores críticos, passa por uma liderança bem formatada, que tenha uma boa capacidade de suporte, estruturas adequadas para fazer com que isso se desenvolva, e uma escolha daquilo que é crítico, daquilo que é chave em termos de direcionamento. Então, eu abro essa nossa conversa com esse contexto para, pelo menos do meu ponto de vista, para dar boas notícias, ou seja, tem questões que são muito importantes, vamos dizer assim, né, doenças das empresas familiares, que são muito faladas por aí, mas tem técnica, tem caminhos de solução muito claros e muito consagrados, vamos dizer assim, para serem trilhados. Então, acho que é uma viagem interessante e que vale a pena ser trilhada. Para reforçar esse contexto, eu coloco aqui para vocês uma forma gráfica do que acontece nesse cenário da empresa familiar, né? Está separado aqui por três grandes elementos que gravitam ao redor da empresa familiar. A própria empresa, né? A questão de propriedade da empresa e a questão da família. São eixos que se desenvolvem de formas e por causas diferentes, e a maneira como estão postos faz variar o conteúdo, o cenário em si. Então, enquanto eu vou colocando aqui, eu sugiro que vocês procurem colocar o negócio de vocês dentro desse gráfico. Então, assim, do ponto de vista da família, em que ponto vocês estão, né? Então, por onde que anda aqui a família? Ela começa com uma jovem família empresária, muitas vezes é um empreendedor, uma empreendedora que inicia o negócio, às vezes um casal que lá no início da vida se põe a empreender. Depois você tem, num outro estágio, a entrada, o início, né, da entrada dos da segunda geração, né, começam a se aproximar do negócio, evolui para um trabalho, efetivamente para um trabalho conjunto, então extração de valor com as gerações trabalhando em conjunto, para de forma mais longa, né, a passagem de bastão efetiva de uma geração para outra. Isso é quando uma geração se retira e a outra avança, e isso vai se sucedendo com as novas gerações. Na propriedade, a evolução, né, que acontece, regra geral,
o início com um proprietário ou proprietários controladores, então existe uma grande centralização em termos de propriedade, uma concentração em cima dos fundadores, né? Isso evolui na medida em que eu tenho a próxima geração assumindo, a segunda geração, vai se transformando numa sociedade entre irmãos. Então, assim, vou pegar um exemplo, um pai e uma mãe que empreendem e tocam o negócio, os filhos começam a aparecer ali no negócio, até que em algum momento sucedem pai e mãe, né? Então, aquela sociedade que era dois sócios fundadores se transforma, quando os sócios fundadores saem, numa sociedade entre irmãos. Na no crescimento desse negócio, na evolução desse negócio, os filhos dessa segunda geração fazem mais ou menos o mesmo caminho. Eles vão conhecendo o negócio, vão se aproximando, vão iniciando testes ali, até que eles trabalham em conjunto, e em algum momento eles assumem o negócio, né? Então a terceira geração assume o negócio, e a partir daí a gente deixa de se referir a uma sociedade entre irmãos para falar de um consórcio entre primos. A gente vai ver no longo dessa conversa que isso tem um efeito no cenário, né? Então, em termos de propriedade, isso vai acontecendo assim em função da evolução da abertura da família. E na empresa, você tem uma questão ligada à maneira como ela é gerenciada, né? Como é que ela é tocada. Então, ela tem um início que é, eu não vou falar startup no sentido que a gente dá hoje por casa, mas é aquele início de negócio que ele é muito informal, muito centralizado e ele é tocado em função das emergências, né, das urgências, até que você, no processo de evolução e de crescimento dessa empresa, você tem uma pressão do mercado por expansão, você é chamado a entregar mais, a trocar mais com esse mercado, e com isso arrasta a necessidade de formalização, porque se você não, isso é natural, se você não traz essa formalização, inclusive isso é explicação para o alto nível de mortalidade de empresas familiares, é, é esse momento em que o mercado exige mais da empresa e o nível de tratamento da complexidade do negócio não acompanha o ritmo da expansão e os negócios acabam tropeçando aí e não entregando, e não performando, e isso acaba resultando naquilo que a gente conhece como falência, né? Como a quebra do negócio em função dela não se sustentar. E quem passa por essa tormenta, por essa necessidade de formalização, vai para esse caminho da maturidade. Então, assim, quando você pega uma empresa familiar, você tem essas três puxadas, né, de dimensões distintas, de interesses distintos, e que fazem com que o cenário onde essa empresa está localizada vá variar. Eu espero que vocês, enquanto eu falava, vocês tentaram se posicionar aí, vocês devem ter percebido, eventualmente, né, entre vocês, devem ter percebido oportunidades aí de olhar com um olhar mais atento, né, para algumas lacunas, talvez alguns atrasos, né, que vocês tenham em relação a esse contexto, né, de como que a empresa familiar expande. Bom, colocado isso, eu reforço o porquê desse tema, né? Porquê do interesse sobre esse tema, de como garantir o futuro das médias empresas. São muitas questões, são questões muitas vezes que só são vencidas com aplicação de técnica, de algum conhecimento mais aprofundado, né? E isso faz com que você tenha assim um momento de se perguntar, né? Assim, o que que garante, assim, na prática? Quais são os elementos que eu preciso
prestar atenção para garantir longevidade para o meu negócio. E o que a gente pode dizer que surge como os pontos principais, né, os críticos, para responder essa questão, eu diria até que isso está um pouco na ordem mesmo, né? A visão de longo prazo dessa empresa é extremamente importante para fazer que haja direcionamento, inclusive de aplicação de recurso. Então, conversa muito fortemente com essa questão da longevidade, a visão de longo prazo. A maneira como eu vou financiar essa expansão, portanto, acesso a capital, dentre esses pontos principais, uma questão fundamental, porque ou eu tenho aporte dos sócios que estão no processo de criação do negócio, ou eu preciso sair à caça de outras fontes. Tem as fontes mais óbvias, né, as instituições financeiras, mas a gente sabe o que vem junto com essa sociedade, né, que taxas escorchantes, muitas vezes, que acabam determinando problemas gravíssimos de fluxo de caixa e solvência, problemas com solvência. E também alternativas de co-investimento, então, outros interessados que possam ter o ânima, né, para rachar riscos e ganhos com o teu negócio. Então, de alguma maneira, essa expansão, essa necessidade de acesso a capital, ela precisa ser muito bem trabalhada para fazer face àquilo que o negócio vai pedindo. E na medida em que eu vou expandindo, eu vou precisando de investimento a gente fala CapEx, né, em ativos imobilizados, máquinas, galpões, questões mais físicas e preciso de giro, porque eu estou aumentando, eu estou expandindo o meu negócio, eu tenho necessidade daquele capital que fica rodando dentro do negócio para produzir valor. Então, acesso ao capital é também um top of mind claríssimo. Estabilidade societária no âmbito das empresas familiares, essa estabilidade é fundamental, porque quantos negócios a gente não conhece que deixaram de funcionar iniciando o processo de ruptura pela desavença societária. A dificuldade entre irmãos, às vezes, ou entre primos, entre sócios fundadores, eventualmente, de dois núcleos, de ser uma empresa multifamiliar, que a gente fala, né? Então, assim, a questão da estabilidade societária é uma questão fundamental nesse cenário que a gente está discutindo. Sucessão é um item, inclusive mais e mais o mercado vem olhando com muito cuidado como é o processo de sucessão nesses negócios familiares, por conta de uma hiperconcentração de conhecimento e de destreza, né, no caminhar desse negócio, nas mãos do fundador, né, do pai, do dono, e pouca visibilidade de como que esse negócio vai seguir. E muitas vezes eu, como cliente aqui, sou dependente desse negócio que é familiar, começo a me preocupar, como é que esses caras vão seguir vivendo se fulano deixa de estar naquela posição. Então, esse tema da sucessão, mais e mais, já sempre foi muito relevante e hoje em dia, mais e mais, o mercado vem percebendo uma importância gigante desse tema e pressionando os negócios para que isso seja transparente, para que seja esclarecido e para que as apostas possam ser feitas de uma forma mais tranquilas com relação a essa substituição natural que precisa acontecer nos negócios, em função daquele ciclo de vida que eu comentei. A gente, goste ou não, com mais idade, com menos idade, a gente vai descrever esse arco, né? E o mercado quer saber, bom, como é que esses arcos vão se suceder aí no seu negócio para que ele se mantenha vivo e funcionando de maneira adequada.
E, por último nessa lista, mas eu diria assim, é uma lista que é não exaustiva, então ela é só a quinta questão que está colocada de uma lista que pode ser muito maior do que essa. Essa, na nossa opinião, é a lista dos cinco tops, né? É a ambidestreza ou ambidestria, depende do livro que a gente estiver lendo, mas é a capacidade do negócio de conseguir lidar com o futuro e com o presente ao mesmo tempo. As empresas familiares, muitas delas, quando vão avançando na cura, né, de uma determinada geração, têm uma tendência de se agarrar naquilo que funcionou. E isso é muito tóxico para a evolução das empresas, né? Então, o que a gente coloca que é extremamente importante para ela se manter competitiva, para ela se manter atualizada, que ela desenvolva essa capacidade de manejo daquilo que ela precisa atender no presente e melhorar e conseguir competir de uma forma muito sólida com a construção do futuro dela, ao mesmo tempo. Então, não pode esperar as coisas se exaurirem, né? Falar, e agora para onde a gente vai? Chegar naquele Y, vamos dizer assim, né? Porque a tendência natural é declínio. Eu preciso trabalhar isso mais e mais de forma concomitante para fazer, de fato, essa exploração ambidestra, tá? Então, acho que fica claro aqui como que a gente preconiza, né? Qual é o radar que a gente tem que ter em mente para fazer com que os negócios prosperem de uma forma harmoniosa, a mais tranquila que possível, dentro de toda a irracionalidade, a imprevisibilidade que o negócio já traz. Quer dizer, o que a gente está dizendo aqui é não precisa piorar as coisas. Onde eu posso colocar técnica, onde eu posso alisar, né, normalizar, vamos procurar trabalhar nesses pontos, né? E vamos deixar o mercado com a sua característica principal, que é a imprevisibilidade, né? Bom, uma vez que eu estou tentando trazer aqui a gente para um ponto em que eu digo assim, olha, isso se a gente pudesse, se tivesse uma lupa, né? Isso é a estrutura que está por trás de um cenário de uma família empresária, né, com os seus negócios. E essa estrutura tem um par de professores que dos anos atrás chegou a uma sistematização do pensamento que até hoje tá muito em linha com o que a gente vê na prática, no campo. Então, claro que a gente não vai ver isso escrito no chão, né, rabiscado no chão, mas o fato é o seguinte: o cenário onde vocês estão, entendendo que vocês fazem parte de famílias empresárias que tocam empresas familiares, vocês estão diuturnamente lidando com esses três que eles chamaram círculos de interesse, o professor Davis e o professor Renato Taglioni. Eles chamaram de círculos de interesse. E eles disseram, as famílias, as empresas familiares, elas têm três círculos de interesse que nesse diagrama de Venn está demonstrado como que esses círculos se dinamizam, né? Vocês veem aqui, ó, família, propriedade e empresa, que são aqueles eixos daquele gráfico que eu mostrei há pouco, né? Lá eu mostrava como é que eles evoluem. Aqui eu estou colocando como que esses círculos de interesse se dão na prática, né? Esses números que vocês estão vendo dentro dos círculos. Então, se vocês me acompanharem aqui, né? Tem aqui o número um, o número 2 e o número 3. Então, esses números, um, 2 e 3, eles estão colocados para dizer assim, olha, no cenário de uma família empresária, eu tenho entes que são somente família.
eles não estão na propriedade, não estão na empresa. Então, são herdeiros potenciais. Eu tenho entes que são proprietários, eles não fazem parte da família, podem ser um co-investidor, né? E ele é só um investidor de capital, ele não está na empresa. E o 3 aqui são aqueles entes que não fazem parte da família, não são parte da propriedade e são exclusivamente parte da empresa, que a gente conhece como os colaboradores, né, de uma empresa. Aí a coisa começa a trazer um pouco maior de complexidade, que é quando a gente chega no 5 e no 6, já tem essas zonas de interseção. 4 aqui são entes que fazem parte da família e da propriedade, mas não estão na empresa. Os 5 são proprietários que fazem parte da empresa, mas não são da família. E os 6 são entes que são da família, não estão na propriedade e fazem parte da empresa. E o 7, que é eu, por exemplo, na minha experiência prática, eu tenho uma lida muito grande com esse tipo de ente aqui, que ele é ao mesmo tempo, e acho que muitos de vocês vão se identificar com esse número 7, que é, ao mesmo tempo, eu sou um ente familiar, eu faço parte da propriedade da empresa, sou cotista da empresa, sou sócio da empresa, e tenho um cargo na empresa, eu participo da atividade da empresa. Então, percebe que nesse ambiente, essas complexidades, elas acabam levando naturalmente a situações que são conflitantes por conta das diversas agendas envolvidas. Portanto, são interesses distintos que precisam estar lá sempre se confrontando e tirando resultado disso, né? E veja, quando eu coloco isso nesse ponto, eu não identifico isso como uma coisa negativa. Conflito é algo, muitas vezes é um originador de excelentes soluções, excelentes saídas. Então, é só mesmo uma questão de observação das diferentes agendas que precisam ser confrontadas e precisam ser reguladas sob risco de você, de fato, acabar tendo uma influência negativa no ambiente da família empresária, no ambiente de negócio da empresa familiar, tá bom? Então, estruturalmente, o que eu vou fazer a partir daqui é dizer o seguinte: deixa eu mostrar para vocês, nesses 3 círculos de interesse, quais são os conflitos mais observados, para explicar um pouco quais saídas se aplicam muitas vezes, e depois finalizar com os exemplos. Espero que vocês puderem botar um joinha, aí, estão tendência, está muito rápido, muito devagar, quiserem reagir aí, porque eu não estou vendo, eu só estou falando aqui com o meu computador, imaginando que as pessoas estão. Eu estou vendo uma mãozinha aí, estou imaginando que as pessoas estão aí do outro lado. Eu gosto muito desse tema, falo pra caramba, então bora lá. Então, é isso que nós vamos fazer agora. Vamos dar uma olhada em termos de conflito, lembrando que eu não estou colocando o conflito como algo necessariamente negativo. Vamos ver os conflitos que são mais observados na questão aqui da família. Distanciamento dos membros familiares na medida das novas gerações. Isso é o que eu vinha falando sobre a natureza dispersiva da família, como uma questão orgânica. É uma, né, assim, eu nasci numa família, 6 irmãos, todos ali muito pertinho, né, enquanto estava morando com o pai e a mãe. Aí você vai tocando a vida, vai indo para a maturidade, se relaciona, eventualmente tem filhos. E aí você cuida lá o seu próprio núcleo. E na medida em que isso vai acontecendo, naturalmente existe um distanciamento por conta das autonomias implicadas aí, né? Então, isso é algo que acaba servindo de fonte geradora
de conflitos que impedem melhores entendimentos. Falta de preparo dos herdeiros. Preparo no sentido, veja, não estou falando aqui de uma questão da profissão, né? Assim, meu pai tem uma borracharia e eu não me preparei para ser borracheiro. Não é isso. Quando a gente fala de falta de preparação dos herdeiros, para eu poder atuar em qualquer camada da minha vida. Eu posso ser um membro da empresa, porque tenho vocação para isso, eu posso ser um conselheiro, alguém que está ali na parte de governança dessa empresa, eu posso ser um acionista influente, enfim, posso ser um investidor em outros negócios que sejam da família, quer dizer, essa preparação é preparação essencialmente para a vida. E vida inclui as empresas que a minha família tem e inclui todas as outras possibilidades vocacionais que estão à minha disposição. A parte de saúde, a parte das artes, enfim. Essa falta de preparação é um conflito importantíssimo e a gente vê muito na prática. Forçar a barra, né, para fazer com que as pessoas ingressem na empresa. Justiça familiar, isso aí é uma forma quase que irônica, né, mas está na literatura, que é para dizer assim, olha, isso é tóxico, hein? O meu filho está lá na empresa e ele está ganhando 5. Tá errado, porque o meu sobrinho está lá na empresa também e ele ganha 10. Então, os dois têm que ganhar a mesma coisa, sem levar em consideração o que que esses rapazes estão fazendo, né? Qual é o papel deles, qual é a competência, a experiência, enfim, qual é a posição deles no mercado de trabalho. Então, não considera isso. Tem salários lineares por geração. Eu tive um caso no Nordeste que era assim: os primos, os primeiros primos, né, que é a terceira geração, eles tinham uma faixa de salário, então, independia de onde trabalhava, tinha uma faixa. E os novos que estavam entrando, que era a quarta geração, tinham uma outra faixa de salário que era menor, né? Então, isso é chamado de justiça familiar. Isso tem que ser banido, isso tem que ser entendido de uma maneira mais técnica e abandonado como ideia, porque isso não faz justiça em lugar nenhum. Você está, na verdade, condenando o teu negócio a ter graves problemas, né? Processo sucessório não planejado, acho que isso é autoexplicativo, né? É extremamente importante que isso seja pensado em todos os níveis, do ponto de vista da família. Falta de visão de longo prazo da família, ou seja, o que que ela espera do futuro, o que que ela quer deixar de legado, isso são molas propulsoras daquilo que são as decisões que vão contaminar a propriedade e empresa. É importante observar, ficar atento para conflitos dessa natureza. E o último que a gente colocou aqui é bolso único, negócio e família. Então, essa confusão entre, né, assim, o avião da família está lá na empresa por uma questão fiscal e nada contra planejamento tributário, nada disso, mas para que a gente tenha a ausência, né, uma mitigação de conflitos desta natureza, é extremamente importante que isso seja tratado de uma forma muito técnica. Então, separar essa questão dos potenciais ganhos de planejamento tributário ou coisa que valha, do entendimento, vamos dizer assim, gerencial de como que esses ativos são mantidos, esses ativos que são comuns da família e que não têm relação direta com o negócio. Então é importante ficar de olho nisso. Eu já vi muito conflito nascer dessa má gestão de bens comuns, tá bom? Aí vamos colocar agora, aqueles ali eram conflitos de família, vamos colocar agora conflitos mais observados na questão da propriedade.
sucessão de propriedade é o primeiro, né? Muitas vezes isso é mal definido e agora, lembrar, né? As famílias, não estou fazendo o julgamento de valor, mas as famílias estão ficando mais complexas, né? Antigamente era papai, mamãe, filhinho, né? Agora tem tudo quanto é tipo de estrutura familiar. E isso tem que ficar claro nos acordos, né? Para dizer assim, quem é que pode suceder na propriedade, como que esse caminho vai acontecer, como são as regras de abrir mão, de vender, né? Como é que isso funciona? Para quê? Para blindar a propriedade, blindar o patrimônio, né? Então vocês vão ver que esses conflitos eles estão muito ligados a essa temática de blindagem do patrimônio, né? Pouca transparência na distribuição de dividendos, isso aqui eu já perdi a conta, né, dos cenários em que a gente vai fazendo as entrevistas iniciais, conversa com o pai está muito satisfeito, porque os filhos, tudo marmanjo já, filho, tudo com 50 anos de idade, ó, estão muito bem, estão na empresa trabalhando, e aí quando você vai falar com a segunda geração, estão lá pau da vida, porque meu pai acho que tem que me dar mesada, então eu gosto muito de trabalhar aqui, mas eu não tenho ideia de como é que é essa coisa do dividendo, porque eu sei qual é a minha participação em cota, e isso não tem nada a ver com o que eu recebo, então às vezes vem um bilhetinho dizendo vai pingar tanto na sua conta. Então, esse estado de discussão, esse nível de discussão, ele gera, olha, eu posso dizer quase que 100% das vezes, há conflitos muito importantes entre gerações, tá? Porque, gente, isso fala de autonomia, fala da autonomia das pessoas. As pessoas querem, querem tomar decisão, querem planejar o seu futuro, moradia, viagem, o que seja, escola das crianças, enfim, o que seja. Eu preciso ter clareza sobre esse mecanismo, né, de acumulação para poder me planejar, seja lá o que eu queira fazer dentro da minha autonomia. Então, isso é uma discussão importante, no âmbito da propriedade. Proteções legais para o patrimônio, essas das mais conhecidas, né? É, pacto antinupcial, testamento, coisas desse tipo, que a gente não gosta, às vezes, de falar, por cultura e tal, mas que são importantes para essa blindagem e porque nesses momentos mais críticos é sempre muito difícil tomar decisão, né? Ou pelo menos boas decisões. E, por fim, aqui, para a gente não se estender demais, estrutura legal da família insuficiente ou mesmo inexistente. O que eu estou falando de estrutura? Acho que muitos de vocês já devem ter avançado por esse caminho, mas estou falando aqui das holdings, né, das holdings familiares, das segregações de como é que se diz, de patrimônio entre o que é do núcleo, o que é coletivo, né, o que é comum, e como que isso está blindado do ponto de vista da individualidade do núcleo e o perímetro do que é coletivo, enfim, quais são as estruturas societárias, né, que garantem que aumentam a robustez da blindagem desse patrimônio coletivo, porque assim, a ideia é assim, juntos a gente é mais forte. Assim, fragmentados, óbvio, a gente se enfraquece. Então, aquilo que eu sou capaz de arrastar com força da gravidade, com o meu patrimônio coletivo, se reduz em aí vai depender do que é o divisor, né? Mas pelo número de partes que eu vou ter que fragmentar esse meu negócio e perder relevância em termos de tamanho, né? Em termos de força, de atração no mercado. Então, juntos, a gente tem uma força de atração muito mais relevante, tá? E, por fim, olhando para a empresa, conflitos nesse âmbito da família empresária, da empresa familiar, a gente tem esse clássico, né, da diferença entre salário e dividendo,
são duas formas de remuneração, muitas vezes negligenciada na discussão da empresa familiar. Então, você tem lá uma mescla de valor que torna pouco transparente qual é a parte que você recebe por conta do papel que você desempenha na empresa e qual é a parte que você recebe em função da sua participação como cotista. Quando a gente junta isso, a gente tende a trazer para a mesa um conflito muito, assim, muito comum, que está ligado principalmente ao peso relativo da participação profissional, daquela valorização da minha capacidade técnica profissional de contribuir para aquele negócio. Então, assim, se eu sair e for substituído, aquele que vai me substituir, se for trazido do mercado, ele vai ser trazido por uma precificação que é feita pelo mercado. E muitas vezes eu já tive em casos que você olha o valor daquele CEO, por exemplo, e é um absurdo. O valor é muito menor do que ele vai precisar cobrar, né, de um cara trazido, por exemplo, do mercado. E aí, como é que fecha a conta desse cara que está no incumbente aí? Ah, porque tem essa coisa, de vez em quando pinga na minha conta, tal. Então, assim, no frigir dos ovos, ele acaba recebendo lá anualmente valores que ele não consegue ter clareza sobre essa separação que eu estou fazendo aqui, que é o que que é salário e o que que é dividendo, o que que é remuneração pelo meu trabalho e o que que é remuneração do capital que eu tenho investido nesse negócio. Familiares despreparados para os cargos designados, tem conexão com algo que a gente falou há pouco, que é a falta de preparo, envolve essa questão também, a questão da justiça familiar, e é assim, eu não tendo regras para ingresso de familiares, eu acabo trazendo para dentro da empresa participantes que não têm condições, não têm competências técnico-profissionais para estar nas posições que estão. E isso, dependendo da posição, pode ser uma violência aí, né? Em termos de desenvolvimento, desempenho e resultado. A visão estratégica é insuficiente, a gente falou lá nos top of mind, né, a visão de longo prazo. O fato é, o Alvin Toffler falou isso, né, que ou você tem uma estratégia própria ou você é parte da estratégia de alguém, né? Então, assim, ter uma visão estratégica insuficiente pode fazer com que a gente acabe se amarrando e se transformando pouco a pouco na estratégia de alguém, de algum grupo mais relevante, ou coisa do gênero. Então, é importante que nesse conflito de visão de longo prazo, a gente tenha clareza de que a falta de direcionador é um ponto de divergência que pode levar a conflitos aí muito ruins para o negócio. Indisciplina ou excessiva informalidade na execução, empresas familiares, muitas sofrem dessa questão da informalidade, então tem uma questão cultural envolvida. Eu confesso que cada vez eu vejo isso menos, mas ainda vejo que é essa coisa, olha, eu sou da família, então assim, só trabalho 2 horas na parte da manhã, 4 na hora da tarde, porque eu faço tênis e pasmem, eu ainda vejo isso numa quantidade que é ainda aberrante, a gente não deveria ter. Então, essas indisciplinas ou informalidades, a gente tem que entender que na empresa, mesmo que seja empresa familiar, na empresa, a gente acaba funcionando como direcionador, como símbolo também, né? Então, as pessoas tendem a imitar. Então, é um cuidado que precisa ter em mente. Outro aqui, confiança versus técnica, é a questão de trazer por conta de eu ter confiança na pessoa, mas não ligar para o fato dela ter baixa competência técnica. Então, esse é um binômio também que tem que ser cuidado. Eu preciso me forçar mais a ter
segurança na questão da competência profissional para poder abrir mão cada vez mais dessa coisa do amigo, daquele que veio comigo para o negócio e só pode ser ele porque é nele que eu confio. A dificuldade em descentralizar, isso é uma doença muito típica das empresas ainda iniciando da primeira para a segunda. Muitas vezes você tem um negócio se encerrando porque o fundador não conseguiu abrir mão da sua autoridade, não conseguiu desdobrar e fez com que a empresa ficasse ligada à capacidade única de produção. Então, você não consegue. A descentralização tem essa função, né? De você aumentar a capacidade de geração de valor. Ela não é só meramente uma questão de burocracia, não é isso. É eu começar a exponenciar minha capacidade de geração de valor. Então, do dono passam a ser 3 diretores e o dono, depois são 8 gerentes, os diretores e o dono, e você com isso vai aumentando a sua capacidade de geração de valor. E retenção de talentos não familiares é um ponto que as pessoas às vezes esquecem, mas muitas vezes você tem facilidades muito grandes para entes familiares e cercadinhos, né? Olha, o diretor técnico sempre vai ser um cara da família, o diretor comercial sempre vai ser um cara da família. Então, os caras que vão vindo, que são não familiares, que vêm vindo na carreira, chega num ponto que se dirigem para o mercado, porque se desestimulam pelo fato dali não ter nenhuma condição de crescimento, porque aquilo está reservado para a família, tá? Bom, então aqui, ó, eu deixei escrito aqui, o grande desafio a ser enfrentado pelas médias empresas familiares para garantir sua longevidade passa, então, por uma percepção clara do estado de cada um desses ciclos e uma adequada proposição de abordagem que vise o amadurecimento da família empresária e a profissionalização do cuidado sobre seus negócios, sobre suas empresas familiares, tá? Caminhos mais utilizados. Então, aqui eu vou, na mesma sequência, eu vou dizer assim, o que que a gente preconiza como caminhos, né, na questão da família? Olha, definição de protocolo de família, então acordo sobre aqueles temas que podem suscitar esses conflitos, práticas de governança da família, dependendo do tamanho dessa família assim, do número de núcleos familiares que já são presentes, um conselho de família, ele pode funcionar muito bem como um regulador. Family Office, que são organismos que cuidam do patrimônio comum dessa família, atividades de convívio, tem muitas famílias que têm isso como regra, né, atividades que forçam, vamos dizer assim, a convivência ao longo do ano. Para quê? Para se contrapor àquela tendência natural do afastamento da família. A estruturação dos núcleos familiares, então ter um olhar atento e pensar na autonomia desses núcleos é um fator extremamente importante para você solucionar e mitigar risco de conflito aí na família. Apoio ao desenvolvimento pessoal e profissional das gerações. Tem famílias que se organizam de uma forma que é espetacular. Começa muito cedo, 4, 5 anos de idade, já tem e não é nada de ir para a escola do Senai, aprender, não é nada disso, é desde a mais tenra idade mostrar para esse novo ente familiar que ele está numa situação que não é a situação geral. Então, vai colocando desde muito cedo as responsabilidades, no que isso difere, o que isso significa em termos familiares, em termos territoriais. Essa preparação ela é importante lá na frente, quando esse menino adulto começa a tomar decisões, só que com um arcabouço de valores, de princípios muito bem formatados, né, colocados ali para favorecer essa, essa perspectiva, né? Então, isso aqui, caminho mais utilizado na família. Na propriedade, conselho de cotistas sócios, então, você de fato formalizar esses entendimentos, ter um acordo de cotista, acredito que muitos de vocês tenham já isso em prática. Em falando em prática, né, na prática, tendo seus testamentos, né, pacto antinupcial, quando união estável, ter escritura de união estável,
e todo e qualquer outro elemento que possam favorecer essa blindagem do patrimônio, tá? A estrutura legal de família, eu comentei quando falava dos conflitos, né? As holdings, as fundações. Fundações, e institutos, muitas vezes as pessoas não têm isso no radar e são soluções muito interessantes que vão muito além da questão tributária de o uso, direcionado de parcelas do imposto de renda, vai muito além, porque passa por questões ocupacionais, questões de distribuição, de atividade entre membros familiares interessados em estar, de algum modo, envolvidos com a atividade da família empresária, tá? Planejamento sucessório da propriedade, tem inclusive barras aí de advocacia que são especializadas nesse tema e conseguem ajudar muito nessa formatação inteligente do processo de sucessão de propriedade. Então, esses são caminhos muito utilizados. E na empresa, revisão do estatuto, do contrato social, vocês não têm ideia do que a gente vê escrito nesses estatutos ou contratos sociais ao longo do tempo. Elas vão acumulando todos esses documentos que eu falei aí para trás. Muitas vezes a gente vê isso dentro do contrato social. E aí vamos lembrar que esse tipo de documento ele é público. Então, muitas vezes você torna público, o banco fica lá com um entendimento muito claro de questões familiares, porque está dentro do contrato social. Então, é importante fazer uma limpeza nesses documentos e deixar que outros documentos que não são públicos deem tratos a esse processo de mitigação de conflito, né? Claro que vai surgir aqui, né, o conselho de administração, o conselho consultivo, é importante ter essa camada de governança na empresa que consiga filtrar e orientar o futuro dessa empresa como negócio, tirando dessa mesa as discussões familiares e concentrando nas discussões de negócio. Profissionalização das lideranças, veja que eu não estou falando substituição delas, né, mas profissionalização significa desenvolvimento de habilidades, ingresso de novos conhecimentos, né, nessas lideranças para que elas funcionem de uma forma mais alinhada com o que se pretende dessa empresa no futuro. Não podia deixar de fora, né, planejamento de todo tipo, né, planejamento estratégico, planejamento tático e operacional. Ele é um grande inibidor de conflitos negativos, né? Planejamento sucessório dos executivos-chave. Então, aqui a gente está extrapolando a questão familiar para dizer, olha, na empresa, o que você tem não são relações familiares, na empresa o que você tem são relações de trabalho. E aí, os postos-chave, independentes se são ou não da família, precisam estar submetidos a um processo de sucessão muito bem definido para que as coisas sigam o seu curso sem grandes tempestades na medida em que for necessária a substituição. E eu brinquei aqui, né? Capacitação, capacitação, capacitação. No fundo, assim, o mundo não para, a gente tem um ingresso de novos pensamentos, novas teorias, novas tecnologias, e é importantíssimo que, no nível da empresa, essa empresa tenha esse compromisso de atualização constante, sob o risco de ficar irrelevante sem perceber. Vou passar muito rapidamente, acho que eu me estendi aqui um pouco, como eu falei, eu gosto muito desse tema, eu adoro explicar essas coisas do que a gente vê no campo, né? É, casos de sucesso, e aí a gente traz nomes importantes, porque a gente fica pensando assim, isso é conversa, né? Isso na prática não existe. E, pasmem, os exemplos que estão aqui são de empresas que começaram igual, todas elas pequenininhas, depois passaram para a média, e hoje são grandes empresas, tá? Então não pode tirar isso da mente. Essas empresas foram pequenas, foram médias, e elas passaram um processo de sucessão, gerações, esses conflitos que eu comentei, todas elas passaram por esse processo. Então vale ter isso em mente para pensar assim, pô, eu amanhã eu quero
ter essa relevância. Eu quero, então, pensem já em trazer para dentro da empresa práticas que possibilitem fazer com que vocês cheguem lá de uma forma muito sólida. Então, aqui, a família Gerdau, né, fundada em 1901, o João Gerdau adquiriu uma fábrica lá em Porto Alegre. Aqui, o que é mais importante, né? Há mais de 4 anos, nenhum familiar ocupa função executiva nos negócios. 3 primos, Guilherme, André e Cláudio, estão no conselho de administração, cuidando das estratégias e dando suporte aos executivos, aos executivos na tomada de decisão. 4 primas, Juliana, Betina, Germana e Beatriz, estão à frente do conselho da família, com a missão de preparar a 6ª geração para serem futuros conselheiros da Gerdau. O Family Office, que cuida dos negócios da família, não se misturam com os da Gerdau, é gerido por Richard Gerdau. Tá? Então, caso real, o Votorantim, né, que é a família Hermílio de Moraes, é de 1918, veio de uma massa farinha de um banco. Tá? Aqui, ó, passado mais de 100 anos, a Votorantim segue sob controle familiar e se tornou um conglomerado industrial atuando em diferentes segmentos, que a gente já conhece todos eles. Em transição para a 5ª geração da família, nenhum familiar ocupa cargos executivos nas empresas. Os 19 membros da família ligados ao grupo estão distribuídos entre a holding Ejoaçu, que cuida dos interesses da família e está acima do colegiado da BSA, o Conselho de Administração da BSA, que é a holding controladora das empresas, o Conselho de Família, que cuida da formação dos 109 herdeiros das 5ª e 6ª gerações, e o Instituto Votorantim. Então, assim, vão vendo, né? Todos eles passaram por esses problemas todos geracionais, né? A IMS, né, que é da família, que é o Instituto Moreira Salles, da família Moreira Salles. A origem do empreendedorismo da família remonta o início do século XX. Colocar aqui, ó, seu filho Walter comandou a expansão da operação bancária da família, transformando-se no que viria a ser o Uniban, que se fundiu com o Itaú em 2008. Hoje, em transição para a 3ª e 4ª gerações, a família atua em diferentes segmentos, com destaque para a exploração de nióbio, e possui um family office que administra cerca de 30 bilhões de dólares em recursos. Sem papéis executivos, os familiares atuam em suas empresas através de conselho de administração. Eu forcei bastante essa coisa de não trabalhar, tal, porque isso é um tema sempre muito tabu nas empresas familiares. E como a gente está falando aqui, principalmente das empresas médias, é bom a gente já entender isso e traçar uma linha que lá na frente promova essa transição, né? Exemplos de insucesso. Lembra daqueles 4 requisitos que eu coloquei para a gente conseguir fazer uma trajetória de sucesso, né, próspera no negócio? Então, eu usei esses mesmos quadrantes para colocar aqui, ó. No que diz respeito à gestão com foco no resultado, você tem esses casos, pessoalmente, eu acompanhei pelo jornal até. Caso da editora Abril, a família Tivita, que era do Grupo Abril. O grupo foi um dos mais influentes grupos de comunicação da América Latina. Eles eram uma potência. Na 3ª geração, não conseguiu se adaptar às transformações digitais associadas à queda de vendas das revistas físicas. Em 2019, o grupo entrou em RJ, tendo acumulado 1,6 bilhão em dívida. Arapuã, que é a família Jacó, né, das lojas Arapuã. Década de 80, em meados de 90, declarou falência por falhas na sua gestão. Estava em uma indústria cada vez mais competitiva, né, que é o varejo, e a gestão da empresa não desenvolveu e operacionalizou estratégias que conseguissem acompanhar os novos modelos de negócio do varejo. Aí, acabou-se. Mapping, não sei se vocês têm, quem está em São Paulo e tem idade para lembrar, era uma coisa, era uma marca gigante, né? Uma loja símbolo de São Paulo, uma loja de departamento símbolo de São Paulo. Aqui, a Mapping foi uma empresa fundada em São Paulo, chegou a se tornar a principal loja de departamento da cidade.
Uma combinação de dificuldade para lidar com tantos fornecedores de um forte crescimento inorgânico, com planejamento falho, e uma sequência de operações financeiras arriscadas. Eles decretaram falência, uma coisa que ninguém apostaria. Num outro requerimento, né, que é desenvolvimento de competências, o pessoal da Cerâmica São Caetano, que é a família Simonsen, é, mesmo tendo 3 herdeiros, nenhum foi devidamente preparado para a sucessão. Em meio à falta de vocação, discussões sobre quem tomaria a frente dos negócios e a falta de profissionalização do negócio, as empresas foram vendidas após a morte do Roberto, que era o fundador. A Manchete, TV Manchete, Grupo Manchete, família Bloch, ah, tinha uma centralização focada no Adolfo Bloch, que era a segunda geração. O Adolfo não preparou herdeiros que pudessem tocar a empresa como ele, pois fazia questão de se envolver em todas as decisões. Após a sua morte, a empresa acumulou um nível de dívida irreversível. Maxud Plaza, de novo, pessoal de São Paulo, não sei, mas também foi um hotel assim símbolo de São Paulo, família Maxud. É, sem ter organizado um acordo entre familiares e desenvolvido os talentos de seus membros, o grupo se afundou em dívidas após a morte do fundador e vendeu o seu patrimônio. Crescimento de ativos, né? Bertin, diversificação dos negócios levou a uma situação marcada pela irresponsabilidade financeira. O grupo afundou em dívidas e, para tentar salvar uma parcela do negócio, a família vendeu suas participações nas empresas e atualmente enfrentam brigas com seus sócios. Família Maeda, a terceira geração da família tinha planos de crescimento de ativos, porém a estratégia de investimento não foi bem estruturada. Aí o grupo precisou vender 60% do seu negócio no setor de algodão. E aqui o Copacabana Palace, eu estou no Rio, né? Eu sou do Rio, isso aqui é uma família símbolo aqui do Rio de Janeiro, família Guinle, perdeu completamente seu poder financeiro, famosa pelos hábitos extravagantes de seus membros, da quarta e quinta geração do Brasil, sem controle de seus gastos pessoais, a família se desfez de empreendimentos para sustentar o seu estilo de vida. Eles queimaram a mobília para esquentar a lareira. Alinhamento de propósito, que é o último ponto aqui. Tem a Gucci, da família Gucci, né? Teve um crescimento sob a liderança da primeira e segunda geração. As dificuldades começam quando Paulo e Maurício, ambos da terceira, tomaram o controle da empresa. E aí, com visões diferentes sobre como conduzir o negócio, a marca acumulou dívidas. Teve que vender sua participação em 88. A família Biagi, a terceira geração da família discorda sobre uma potencial venda da empresa. 3 irmãos, então, contraem dívidas bilionárias para assumirem sozinhos o controle da companhia. Não conseguem lidar com as sucessivas crises econômicas nos anos seguintes e vendem sua participação em 2009. E, por fim, aqui o Wall Street Journal, que é da família Bancroft, tem mais de 70 anos. Em 2007, receberam uma oferta para vender a sua participação a um conglomerado de mídia, por uma falta de clareza sobre os objetivos da família empresária, para a empresa, optaram por vender o ativo, mas hoje membros da família se dizem arrependidos do negócio, tá? Então, eu acho que tem o caso do Matarazzo aqui, mas eu preferiria avançar, eu acho que isso aqui vai falar mais do mesmo, rapidamente de exemplos práticos de governança, que acho que vale a pena comentar. Então, unidade familiar, Votorantim e Baumgart. Aqui o processo, na família Emílio de Moraes, o processo de preparação dos herdeiros começa aos 5 anos de idade, com visitas à sede da Votorantim. E assim vai, por volta dos 15 anos começa a ser ensinado sobre trajetórias, valores, legados da empresa, enquanto exploram suas vocações. Todos os herdeiros acionistas aprendem sobre a história e valores da empresa e participam de encontros anuais. Bacana isso daqui. Eu já vi acontecer, eu conheço eles. Grupo Baumgart. Gabriela Baumgart, terceira geração da família e membro do conselho de administração.
para a unidade familiar. É um quote dela. Acho muito importante o resgate da história da sua família, dos valores, tentar entender como eles podem ajudar nessa jornada. Eles é o passado, né? O pensamento fundante para contribuir no presente. Sobre o talento da família, Votorantim e Itaú. Família Emílio de Moraes, programa de formação de acionistas, uma parcela menor, é, ela investe na vocação de todos, mas ela procura pescar aqueles que têm interesse em seguir carreira em alguma coisa do negócio. Então, aqui, uma parcela menor que permanece no programa de formação passa por um comitê de desenvolvimento de liderança até cerca de 35 anos e já começa a participar de conselhos das empresas investidas. No Itaú, família Setúbal, incentivo ao trabalho e contato com a empresa para as gerações desde muito novos, tanto indiretamente em situações de reuniões familiares, quanto diretamente na participação em programas de estágio ou trainee. Funciona bem legal também, eu conheço eles. Empreendedorismo social, comentei com vocês sobre a questão de criação dos institutos, fundações, que é um caminho que está muitas vezes fora do radar. Gerdau, em 2005 foi criado o Instituto Gerdau, braço de responsabilidade social da empresa. Atualmente, o André Bia Gerdau, quinta geração, faz parte do Conselho do Instituto. Família Emílio de Moraes, é o IV, desculpem. O Instituto Votorantim é o núcleo de inteligência social da Votorantim e de empresas investidas. Trabalha com a geração de valor compartilhado. É liderado e dirigido pelos herdeiros, que são preparados desde sua infância para assumir cargos na empresa. E o IMS, que é o Instituto Moreira Salles, família Moreira Salles, possui um instituto, não, IMS, né, focado em fotografia, música, literatura e iconografia. O documentarista João Moreira Salles, segunda geração, é o presidente do conselho do Instituto. Ele aqui no Rio é um conselho muito presente. Outros negócios que dizem respeito ao desenvolvimento de outros negócios, investimento de negócios para além da empresa originária, diversificação do portfólio, da família, etc. A família Brenan, família é uma potência no Nordeste desde o século XIX. Seus primeiros negócios estiveram ligados à construção de ferrovia, das primeiras usinas de cana-de-açúcar. Hoje, estão amplamente diversificados, com centrais hidrelétricas, vidros planos, desenvolvimento imobiliário e por aí vai. Grupo Gereissati, após iniciar atividades no ramo têxtil, o Grupo Gereissati participou de outros negócios como pedreira, setor imobiliário, moinho de trigo e se tornou pioneira no mercado de shopping center no Brasil. Hoje, a grande expressão do negócio deles é a rede Iguatemi, bem conhecida aí no Brasil afora. Family Office, tem da WEG, os acionistas da WEG, que são famílias Silva, Voigt e Wellinghaus, têm seu dinheiro reinvestido por meio do seu family office no mercado financeiro ou em outros negócios que seus sócios julguem promissores. Atualmente, Décio Silva, membro da família, participa do conselho do family office. Península, lá que é do Abílio, fundado em 2006 pelo empresário Abílio Diniz. Península é um family office que gere ativos de propriedade da família Diniz por meio de veículos de investimento privados e líquidos. Atualmente, Abílio Diniz comanda a presidência Península. E o Itaúsa, família Setúbal e Vilela, acionistas de Itaúsa, possuem uma estrutura de family office, que é a companhia ESA, estabelecida por Olavo Setúbal em 1997, utilizada como um instrumento para manter a família unida e administrar seu patrimônio conjunto e individual. Hoje, Bruno Setúbal, terceira geração, participa do conselho do Family Office. Queria encerrar aqui, Ellen, queria que você me ajudasse para a gente falar o seguinte. Primeiro, é desafiador, esse cenário é desafiador, mas está longe de ser impossível, né? Então, assim, recomendações, né? Encarar as crises com sabedoria e serenidade, manter coesão familiar, família empresária, ter a família empresária como uma graça, não como condenação, né? Abertura para o novo, renovação, tendo isso como premissa,
Promoção de temáticas contemporâneas, como monitoramento da conformidade, né, que é o compliance, que o pessoal fala, opinião independente, as auditorias, aplicação das tecnologias da informação, automação, o ESG, entre outros temas. Isso faz com que a gente fique plugado no que está acontecendo e no que vem pela frente. Incluir visão estratégica em harmonia com a visão empreendedora, que são, não necessariamente elas se harmonizam, tá? E colocar todos no jogo, familiares e não familiares. Tá? Então, acho que aqui, Ellen, se a gente tiver um tempinho, se não quiser me pegar pelo pescoço, eu acho que a gente poderia abrir para alguma pergunta e deixar um canal aberto